Alô, meus amigos, minhas amigas, aquele abraço. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Fé em Campo aqui pela Aba Pai Rádio Digital. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Um grande abraço a você que está conosco, acompanhando a nossa Aba Pai Rádio Digital através do aplicativo da Igreja Aba Pai Church. Para você que nos assiste também pelo nosso canal de YouTube aqui da Aba Pai Rádio Digital. Um abraço e que seja realmente um bom encontro. Aqui nós nos encontramos e conversamos com pessoas que são relacionadas ao esporte. Como eu falo muito de futebol, pela minha função no rádio, narrando jogos de futebol, tenho conversado mais com pessoas envolvidas com o futebol. Mas já conversamos com gente envolvida com a bocha, né? Com outras modalidades, né? Enfim, é um espaço aberto para a gente falar com pessoas ligadas ao esporte e não precisa necessariamente que sejam pessoas vinculadas à Igreja Aba Pai Church. Não, nada disso. E, na verdade, nós procuramos convidar pessoas de vários lugares, pessoas que têm várias ocupações, têm a sua ocupação dentro do esporte, mas têm outras ocupações, enfim. Nós temos conversado aqui com pessoas que têm contado histórias maravilhosas sobre suas vidas, experiência de vida, experiência de fé, testemunhos de fé, enfim, tudo isso é muito importante e o ouvinte da Aba Pai Rádio Digital tem apreciado aqui ótimas entrevistas com entrevistados que tem histórias muito bonitas para trazer para a gente, como o convidado de hoje. Lembrando que o programa Fé em Campo é apresentado, o programa inédito, toda quinta-feira às 22 horas, das 22 às 23 horas, e a reprise na sexta-feira ao meio-dia. E quem não tem o aplicativo ainda é só instalar o aplicativo da Igreja Aba Pai Church, e aí instalado o aplicativo, quando abre ali o aplicativo, já aparece em cima o sinalzinho de play para ouvir a Aba Pai Rádio Digital. E também você nos ouve e nos assiste pelo YouTube. Bom, temos um convidado muito especial hoje. No programa da semana passada, vocês se lembram, eu conversei aqui com o Gelson, né? Ex-jogador do Criciúma, ex-técnico do Criciúma. Gelson é uma pessoa extraordinária, é pastor, o Gelson, né? E a torcida do Criciúma não esquece do Gelson. E aí até pedi ao Gelson que me indicasse alguns amigos para que a gente pudesse conversar também. E ele indicou o preparador físico Toninho Oliveira, que é conhecido aqui em Santa Catarina como Toninho Camarão. É ele que está conosco e nós vamos lá para Itajaí. Mais uma vez, vamos a Itajaí hoje para conversar com o nosso querido Toninho Camarão. Toninho, tudo bem, meu querido? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar conosco aqui no programa Fé em Campo, Toninho. Ô Dante, muito obrigado a você pelo convite, principalmente para a gente falar de algumas experiências, ou muitas experiências com Deus, né? E é uma satisfação, e principalmente a indicação do Gels, para mim é significativa. Primeiro, pela oportunidade de estar falando do Pai Maior, e segundo, de falar de um grande amigo, porque a minha história com a do Gels, ela se mistura com a minha vida, né? Porque eu joguei contra o Gelson quando eu cheguei para o Joinville como atleta profissional. O Gelson no Marcílio, iniciando sua carreira. São alguns episódios até uma certa graça. Nós jogamos contra e o Gelson era um marcador ferrenho, um marcador que realmente dificultava para qualquer adversário. E no primeiro jogo que eu fiz aqui em Itajaí, eu não tinha nenhuma amizade com o Gelson. O Gelson me deu uma chegada um pouco mais forte. Eu revidei e acabei sendo expulso aqui em Itajaí, na minha cidade, onde eu me criei. E isso aí me marcou bastante. Depois eu vim jogar no Marcílio, já uma pretensão minha, que era encerrar minha carreira como atleta, que eu tinha começado no Marcílio, e queria encerrar minha carreira no Marcílio. E voltei para encerrar minha carreira no Marcílio e tive a felicidade de jogar junto, a favor com o Gelson. E daí o Gelson fizemos uma grande campanha, o Gelson foi para o Criciúma. O Criciúma teve destaque nacional, o Grêmio, toda a carreira que ele teve. E depois disso a gente só manteve contato como
como amigos, né, como atleta. E depois, coincidentemente, o Gelson foi ser meu atleta no Vitória da Bahia, como jogador. Eu dirigi o Gelson como preparador físico. Inclusive, eu levei para lá uma indicação para o clube, o Gelson estava parado, mas me passou essa situação dele, se eu não me engano, era no início da conversão dele. Ele me passou essa dificuldade que estava de voltar a jogar e eu indiquei ele para o Vitória, ele foi e conseguiu retomar sua carreira. E depois nós voltamos a trabalhar juntos no Criciúma. Aí sim, o Gelson já como técnico e eu como preparador físico. Isso a vida vai nos dando isso aí. O Gelson de meu comandado passa a ser meu comandante. É o meu chefe que a gente fala no futebol, né? E depois aqui no Marcílio voltamos para ter mais 4 anos de convívio. Foi também uma indicação dele. Eu fui coordenador da parte física do Marcílio até 2 meses atrás. Eu e o Gelson como meu diretor. Então a nossa ligação é muito forte, são 35 anos praticamente de amizade, de conhecimento e de respeito. Que bom, uma história bacana mesmo. A tua história como futebol, como atleta de futebol profissional também é uma história bastante rica, né? Como é que você já falou, começou no Marcílio Dias, né? Tava olhando inclusive aqui, dando uma olhadinha no seu site, né? Que você começou a carreira no Marcílio Dias em 1975, com 16 anos, já jogando no time profissional do Marcílio Dias, né? Mas você passou por grandes equipes do futebol brasileiro, né, Toninho? Sim, sim. Eu saí do Marcílio com 16 anos, de 15 para 16 anos. Até no site a pessoa que digitou não colocou correto. Eu saí de Itajaí com 15 anos. 15 anos. Fui para o Grêmio. Meu tio jogava na época na base do Grêmio, nos juniores. Inclusive, morou em Criciúma, jogou aí no Próspera. O Edson Bezerra, o Jaque. Talvez alguém mais antigo aí conheça. Ele era irmão também do Bezerra, do Bezerrão, que já faleceu, que tinha churrascaria em Criciúma. E ele estava lá, falou de mim para o pessoal veio aqui, analisou realmente o meu futebol e fez o convite para mim para o Grêmio. Eu fiquei 1 ano no Grêmio, fomos vice-campeões infanto-juvenis e aí a diretoria do Grêmio resolveu na época, lógico, eles contrataram também 2 grandes jogadores, que era o Bonamigo, para o meu lugar, e o Baidec, o lugar do Mauro Galvão. E o Grêmio mandou embora eu e o Mauro Galvão, achando que nós éramos muito magros e muito fracos para jogar no futebol profissional. 1 ano depois, nós fomos para o Inter. O Falcão soube que nós tínhamos saído, fez o convite, nós fomos para o Inter. Jogar nos juniores do Internacional. Eu joguei muito pouco e já fomos alçados para o profissional. 1 ano depois da saída nossa do Grêmio, nós éramos campeões brasileiros, que é um título inédito. E Deus, agora que eu tenho esse conhecimento daquilo que já foi feito na minha vida, que foi um presente. Logo no primeiro ano da minha carreira, tive uma decepção, que foi sair do Grêmio. E aí fui para o Internacional. 1 ano depois eu fui campeão brasileiro invicto. Eu, na época, não mensurava e não tinha noção da dimensão que era. Então, já se passaram 42 anos e ninguém conseguiu ser. Aí fui campeão gaúcho, fui vice-campeão de uma Libertadores, sempre como titular da equipe, que era uma equipe muito forte do Internacional. Então, hoje eu vejo o quanto que eu consegui no futebol jogar numa época que realmente eram grandes craques. Saí do Internacional, fui para o Cruzeiro, fiquei 1 ano e meio, foi uma experiência para mim não muito boa, que eu saí de um clube super organizado, que era o Inter. O Cruzeiro, na época, não tinha essa estrutura que tem hoje, em termos de organização profissional. Passei 1 ano e meio só perdendo para o Atlético Mineiro e me transferi para Campinas, o Guarani, que tinha um timaço na época, um Careca, Jorge Mendonça, entre outros. Fiquei 3 anos, quase 4 anos no Guarani e me transferi para Ponte Preta. Eu fui o primeiro atleta a sair diretamente do Guarani para Ponte Preta, numa transação que envolveu muita coisa, muita polêmica. E eu joguei mais 4 anos na Ponte Preta.
foi esses privilégios que eu tive de jogar bastante tempo nas equipes e conseguir alguns títulos importantes. Aí eu resolvi voltar para Santa Catarina, vim primeiramente para o Joinville, joguei 1 ano e meio no Joinville, onde eu acredito que tenha sido, depois do Inter e da Ponte Preta, a melhor fase da minha vida. Só que também eu não sei porquê, eu tinha que vender meu passe ao Joinville, não consegui fazer a transação, efetuar. E retornei para Itajaí, já pensando em encerrar minha carreira, não pensava nem em encerrar no Marcílio. Mas aí o pessoal do Marcílio me procurou, joguei mais 2 anos, foi na época do Cílio Mecânico, onde a equipe teve um destaque muito grande em Santa Catarina, onde nós ficamos, se eu não me engano, 43 jogos invicto aqui no estádio Hercílio Luz. E para mim uma satisfação grande, porque é um clube que eu torço, tenho um grande carinho, onde comecei minha carreira como jogador, terminei como jogador, não iniciei aqui como preparador físico, mas eu acho que o meu ciclo como preparador físico também se encerrou agora no Marcílio. Pois é, Toninho, aquele time do Internacional, campeão brasileiro invicto de 1979 que você jogou, é uma marca que segue até hoje, depois de mais de 4 décadas, né? Era um timaço. Você lembra da escalação por completo daquele time do Internacional, time base do Inter? Inclusive, está lá atrás nos quadros, era assim, era Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Aí jogava eu, Batista e Falcão, ou eu, Falcão e Jair, Valdomiro, Biraburro e Mário Sérgio. Esse foi porque o Batista veio da Copa de 78 como o melhor volante do mundo. E logo no início do Campeonato Brasileiro, lá em Recife, o Batista machucou, teve uma contusão muito séria no adutor, e eu praticamente joguei os outros 26 jogos do Campeonato Brasileiro. Então esse era o time base do Inter, que também foi o time base da Libertadores. Inclusive tem um livro que o Falcão lançou, que é o time que nunca perdeu. Inclusive está na minha biblioteca aqui ao lado. Eu guardo com o maior carinho, porque eu não sabia desse feito. Nós ficamos 1 ano e 9 meses sem perder um jogo. Nós só fomos perder a final da Libertadores, o Nacional, lá em Montevidéu, 1-0. Mas na época não tinha essa repercussão toda que tem a Libertadores, né? O brasileiro não dava essa importância que é dada hoje. É porque não tinha premiação em dinheiro, não tinha nada. Jogava-se só para cumprir, para saber quem era o campeão sul-americano, mas não tinha essa representatividade que tem hoje. E nós fomos vice-campeões perdendo um jogo só. Eu joguei como lateral direito, não joguei nem como volante. Essa Libertadores foi um fato novo para mim. O seu Enio Andrade, que para mim foi o maior técnico que eu trabalhei, me colocou como lateral, e eu consegui fazer um grande campeonato, e fui eleito o melhor lateral direito da América na época. Interessante, né? E era uma situação que você não esperava, sair da posição de volante para ir para a lateral, Toninho? Não esperava, porque eu nunca tinha imaginado de jogar naquela posição, né? Mas o seu Enio, por ser um gênio, né? Ele falava para mim, o gaúcho, né? Guri, o que você vai fazer aqui no meio? Vai ser sempre reserva de Falcão, Batista, Mário Sérgio, Jair, e só tinha craques. Ele falava, olha para o lado, olha para o lado. E eu não entendia por que olhar para o lado. Aí depois eu fui entender que ele começou a me colocar como lateral direito, só tinha o João Carlos. O João Carlos não atravessava um bom momento, a torcida pegando no pé, e ele começou a botar nos treinos, e eu me adaptei. Aí tinha um mestre na minha frente, né, que me ensinou muita coisa. A gente chamava ele de velho, que é o Valdomiro, né? Uhum. Mora em Criciúma. O Valdomiro me ensinou muita coisa de jogar no lado do campo, como é que dominava essa bola, como é que cruzava. Então eu devo muita coisa também ao Valdomiro pela minha ascensão na Libertadores, porque nós jogávamos praticamente eu e ele. Às vezes entrava o Chico Espina, mas eu jogava com o Valdomiro. Para mim, ele falava, ó, toca a bola, passa, que só vai chegar no seu pé redondo, ou se não dá para mim que eu resolvo. E ele resolvia. Você tem tido contato com o Valdomiro ou não, Toninho? Algumas vezes nós temos um grupo, né, de ex-atletas, apesar de não é um grupo, são dois, amigos do Gasperim, que já faleceu,
e outros nascidos no Inter, os dois o Valdomiro está. Então a gente tem mais contato de notícias do Valdomiro no, nas redes sociais, né? A última vez foi há 3 anos atrás, se eu não me engano. Nós fizemos uma reunião novamente dos tricampeões invictos, porque tá todo mundo envelhecendo, né, Dante? Uhum. E o pessoal já tem alguns que já faleceram, como Bira, Mário Sérgio, Gasperim, sabe, o seu Enio, Gilberto Tim. Então esse pessoal não está mais junto com a gente. Então nós fizemos isso aí. Eu acredito que esse ano deva ter novamente. Eu devo ir a Porto Alegre, porque a gente até brinca, né, que ninguém pode ser campeão invicto, senão você não perde o brilho da nossa conquista. E a gente para de ir a Porto Alegre rever os amigos. Mas nós temos que se aproveitar, porque realmente muitos estão passando, fazendo a passagem agora, e a gente tem que se ver o quanto antes. É verdade. Você parou de jogar como jogador profissional, você parou com que idade, Toninho? Olha, Dante, eu parei em Itajaí, porque eu estava com 30 anos, eu parei cedo, eu comecei muito cedo, acho que tudo na minha vida foi muito precoce. Eu comecei muito cedo, com 15 anos eu já jogava no profissional, e terminei minha carreira com 31 anos no Marcílio, porque eu já estava jogando, todo mundo achava que eu estava rico. No Marcílio eu não recebia, como até agora, como também coordenador técnico, o pessoal, o teu coordenador físico. O pessoal na época achava que eu não precisava, o clube passava por muitas dificuldades, como passa até hoje. Hoje não, graças a Deus, a gente teve uma felicidade de receber tudo em dia. O Marcílio agora, com essa diretoria, tem feito um trabalho louvável, mas na minha época eram pessoas abnegadas que tinham. Então, com 30 anos, eu fui jogar na seleção, 31 anos, eu fui jogar na seleção de Master, aquela seleção do Luciano do Vale, com Zico, Rivelino, que foi um privilégio para mim. Era uma equipe maravilhosa, grandes jogadores, e a gente jogava aos sábados ou ao domingo na Bandeirantes. Aí joguei mais 3 anos na seleção de Master. Aí apareceu a possibilidade de eu ir para o Vitória da Bahia como preparador físico, porque nós estávamos se preparando para ir para a Copa Pelé em Miami. E aí na época, houve uma limitação de idade, só poderia acima de 35 anos. E eu, Éder, Paulo Isidoro, Zenon, nós tínhamos na época 32 anos, mais ou menos. Foi quando surgiu o convite do Vitória da Bahia, tá? Eu fui, e foi uma grande escolha, por isso que depois eu comecei a entender que Deus já direcionava sempre a minha vida e me encaminhou para aquilo que foi a minha grande paixão, que foi a preparação física. E trabalhei nos grandes clubes do futebol brasileiro, eu tive esse privilégio, os melhores clubes do Brasil e do mundo. Eu tive quase o privilégio, só não trabalhei na Europa, nos grandes clubes, mas trabalhei no Japão, na Arábia, grandes clubes, Flamengo 4 vezes, Vasco, Botafogo no Rio, São Paulo, em São Paulo, Corinthians 3 vezes. São poucos profissionais que conseguem voltar 3 vezes para o Corinthians, 4 vezes para o Flamengo, 4 vezes para o Vitória da Bahia, 2 vezes para o Bahia. Então eu tive 2 vezes para o Cruzeiro. Então eu tive esses privilégios de ser bem relacionado com as pessoas e principalmente ser querido e ter conquistas. Essas conquistas que me fizeram retornar. Porque os clubes que eu não ganhei, como Botafogo, São Paulo, Guarani de Campinas, sabe? Eu não retornei porque não teve vitórias. E o futebol, infelizmente ou felizmente, só marcam quem vence. E nesses outros clubes que eu retornei, foram grandes conquistas. Eu sou talvez o terceiro ou o segundo agora, com a parada do Moraci. Eu sou o segundo preparador físico com o maior número de conquistas do Brasil. Eu só perco por paixão por uma Copa do Mundo, mas ganho dele em títulos brasileiros. Então, isso para mim é um privilégio, estar no hall dos 5 melhores preparadores físicos que existiram até hoje no Brasil. É uma história fantástica realmente, né? E quando você fala das vezes que você retornou em grandes clubes, mostra
o quanto é grande a tua história no futebol, né? Voltar no Corinthians com 3, 4 vezes, no Flamengo também, isso é impressionante. Agora, ô Toninho, como é que surgiu a tua fé? Como é que é a história de fé, tua história de cristão? Ela já vem de berço, ela surgiu na sua adolescência, na sua juventude? Como é que foi essa história tua com Deus, Toninho? Olha, sempre teve muito presente. Minha família é católica, né? Minha avó fervorosa, praticante, minha mãe muito católica, e eu fui criado num ambiente do catolicismo cristão. E realmente, como eu saí de casa muito cedo, eu só tinha a possibilidade de, quando as coisas não estavam bem, era conversar com Deus. Sempre tive essa felicidade de me direcionando para coisas boas. O meio do futebol não é um meio fácil, porque a competição é muito grande. É um meio de muitas facilidades, é um meio de muitas facilidades do mundo, onde existe um assédio muito grande de mulheres, de bebida, de drogas. Eu, na época, nunca bebi, nunca me envolvi com bebida. Eu achava coisa que, por ser atleta, por querer ser jogador, essa era uma grande virtude que eu falava para coisa. Eu quero ser atleta, deixa para lá. Eu não era contra, mas não participava daquilo. Como também de droga. Eu tenho a felicidade que eu falo para meus filhos, para o meu neto, que eu estou com 62 anos hoje, e eu nunca coloquei qualquer droga na minha boca. Talvez isso já seja um encaminhamento de Deus. E eu me pegava muito a Deus porque eu ficava muito sozinho. Daí foi surgindo, minha vida não tinha nenhuma. Eu ia à missa na época com frequência, quando dava tempo, por causa do futebol, mas sempre Deus estava presente na minha vida, não com a atualidade de hoje. Depois eu mudei para Balneário Camboriú, parei, vim para Marcílio, tá? E houve a conversão através da minha esposa. Minha esposa começou a frequentar a Luz da Vida em Balneário Camboriú, me fez um convite, vamos lá, vamos ver, sabe? Quem sabe tu gosta. Ela foi tendo muita paciência, me mostrando a mudança na vida dela. Foi também me deixar muito curioso do que da mudança. Eu acabei indo, comecei a ver que era uma coisa que eu gostaria de também para minha vida. Comecei a frequentar. Hoje eu frequento uma outra igreja, mas conheço vários pastores, e a minha conversão faz 4 anos, 5 anos atrás, 4 anos atrás, resolvi me batizar novamente, e hoje eu tenho um caminho a seguir. Eu sei que tem um chamado, esse chamado é através do esporte. Está começando a aparecer algumas coisas que a gente possa fazer nessa área para beneficiar crianças, a importância que é Deus nas suas vidas, nas nossas vidas. Isso tem me deixado bastante satisfeito. Ainda engatinhando, não tenho a pretensão nenhuma de fazer grandes coisas, até porque eu sou uma pessoa muito introvertida, eu não gosto muito de aparecer, mas eu tenho conseguido convencer algumas pessoas a seguir o caminho de Cristo. E é verdade, né, Toninho, que eu acho que as nossas habilidades profissionais, elas têm que ser colocadas a serviço de Deus, né? Quando eu me batizei aqui na igreja Abba Pai Church, eu falei com o pastor Telmo o seguinte, logo depois, foi bom, pastor, eu não quero ser apenas batizado aqui, e não quero só vir aos cultos, eu gostaria muito de servir, né? Agora, o que eu vou fazer? Aí, aliás, o pastor disse o seguinte para mim, não, mas você vai servir sim, eu já tenho tudo pronto. Aí eu disse, tá, mas o que eu vou fazer, né, pastor? Ele falou, você vai fazer o que você sabe fazer. Vem aí a nossa Abba Pai Rádio Digital e você vai fazer um programa. Tá, mas eu vou falar do quê, pastor? Eu estou aprendendo ainda. Você vai falar do que você está acostumado a falar, de esporte. E aí eu senti que é isso mesmo, as nossas habilidades
profissionais que Deus nos deu, a gente tem que colocar a serviço dele, de Deus também, né? Então essa é uma missão certamente que você tem na tua área, assim como eu tenho na minha área, e é por aí mesmo que a gente pode usar das nossas habilidades profissionais em favor da igreja, em favor de Deus, em favor das causas que a gente encontra todos os dias dentro da nossa igreja, né, Toninho? Sem dúvida. Eu hoje pela manhã, eu saio muito cedo, que eu tenho um grupo de atletas num clube que eu ministro treinamentos aqui de futebol, por causa o pessoal sabe do meu currículo e gosta que eu dê treino, e o pessoal aqui vive futebol no clube que é perto da minha casa, é um clube grande, social. E eu saio sempre de casa 10 para as 6, 15 para as 6, então eu levanto, a primeira coisa que eu faço é ter a minha leitura diária, né? Tem algumas coisas, eu leio a Bíblia um pouco, e aí 6 horas, por volta de 6 horas, eu saio de casa, porque também é uma missão, também é um chamado que eu acho que Deus me proporcionou ainda. Eu não queria nunca mais, eu imaginava, eu sempre falava que nunca mais eu queria escolinha, então, antes, para você ver como Deus age. E chegou para mim um recado dele diretamente: você vai voltar, porque todas as crianças pediam para treinar comigo. E eu falei, não, mas eu não tenho mais paciência, porque trabalhando em alta competitividade com atletas os melhores do Brasil dos últimos 20 anos, eu praticamente trabalhei com todos. Eu não trabalhei com o Neymar agora, recentemente, mas eu conheço. Eu falei que trabalhar com criança, Dante, foi o melhor presente que Deus me deu novamente. Eu voltar a trabalhar com crianças. Hoje eu dou aula para adulto, dou aula para futebol feminino, mas as crianças é que me fascinam. E hoje, pela leitura pela manhã, eu estava meditando um pouquinho, orando, vendo o que eu podia fazer, agradecendo a Deus por mais um dia. E me veio no culto de domingo que eu fui, o pastor passou que é gente. E eu achei muito interessante isso, muito bacana, e comecei a refletir sobre isso. Que nós temos a posse da nossa vida, mas nós não somos proprietário dela. Quem nos deu a vida foi Deus. Ele só nos deu a posse. A gente mora aqui de aluguel, mas a gente vai voltar para Ele. Nós temos que entregar a nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa mente, aquilo que a gente faz, da melhor maneira, ou como Ele deixou, aquilo que Ele nos incumbiu de fazer, ou melhor ainda, porque o proprietário é Ele. A gente não sabe quanto tempo mais vai estar aqui, ninguém tem essa precisão, por isso que é uma sabedoria de Deus muito grande, que você consiga fazer todos os dias aquilo que você acha melhor, porque amanhã a gente não sabe se está mais aqui. E eu achei muito bacana isso, que nós temos a posse da nossa vida, mas não temos a propriedade. E isso que sempre me fez caminhar, ajudar as pessoas. Muitas pessoas, através do futebol, me encontram e falam, pô, professor, obrigado por você ter me ajudado naquele tal momento, assim, assim, assim. Eu nem lembro porque eu fiz aquilo de extremo coração, e que é minha função como educador e como homem, e como hoje eu tenho entendimento de como cristão, ajudar as pessoas. Eu acho que o mais importante é divino, amar ao próximo como a si mesmo. Deus nos dá o talento, né? E a gente tem que repartir isso com as pessoas que precisam do talento de cada um na sua área, cada um com o seu talento, empresta um pouco de si para o outro, né? Agora, ô Toninho, como é que referência você faz, ou um comparativo do antes e o depois, ou do ontem e do hoje? Por exemplo, meu pai foi jogador de futebol profissional, paulista, e ele mesmo me contava as histórias absurdas que aconteciam na época dele, né? Hoje meu pai estivesse vivo, teria 86 anos. As malandragens, aquelas coisas todas que aconteciam no futebol. Eu tenho conversado aqui com vários ex-jogadores que estão ainda atuando, e eu particularmente vejo uma diferença muito grande. Eu vejo homens muito mais responsáveis, muito mais compenetrados, buscando a palavra de Deus, buscando os ensinamentos, né? E antigamente eu me lembro que muitos jogadores
passaram por situações chatas, né? O Baltazar e outros mais. Tem muita diferença mesmo de hoje no futebol para lá atrás, quando você jogava futebol, Toninho? Sem dúvida, Dante, muito. Isso aí que você. Por exemplo, eu peguei o Baltazar, eu peguei Tadeu Ricci no Grêmio, Uhum. que eram cristãos na época e assumiam isso. As pessoas tinham muita vergonha de falar de Deus, de falar de Cristo. E tinha aquele negócio de jogador de futebol, foi criado uma maneira de imposição que era o jogador que não bebe, não joga, jogador que não vai, que não faz coisas erradas, que não bebe, não fuma, também não joga. Então era um meio que era tido como malandragem. Hoje mesmo os atletas que não têm uma certa cultura ou que não vêm de um conhecimento didático maior, eles começam a ter que o grupo hoje começa a colocar para eles que o caminho, tá? João 16,4 é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eles começam a ver a transformação na vida deles e aqueles que estão jogando com destaque também têm Cristo como prioridade. Então isso hoje mudou-se. Então hoje 80% dos elencos que eu trabalhei dos últimos 10 anos para cá são de atletas de Cristo. Isso já está começando a superar. Na época de 1990, de 80 até 90, era 3%, 4%. Tinha treinadores que não aceitavam que tivesse reuniões de culto nos quartos, que os atletas se reunissem para orar, entendeu? Para glorificar a Deus, porque achavam que esses jogadores ficavam muito honestos, não tinha maldade, não tinha deslealdade no jogo e não tinha principalmente garra para jogar futebol. E não era isso. Eu conheci vários atletas que eram cristãos e jogavam duro. Eu até falo para os meus atletas hoje, não deixe que a tua fé te esmoreça, porque eu vejo Cristo em qualquer pessoa. Você imagina, Dante, você que hoje tem um programa de esporte, até sugiro para você, se talvez, eu não sei se tenha, mas um lutador de MMA, sendo cristão, ele vai entrar no ringue, ele vai ter que lutar, ele vai ter que bater, ele vai ter que fazer. Aí tem E isso não quer. vários E tem cristãos, né? vários cristãos. Então, isso não quer dizer, mas é uma bárbare, porque ele é cristão, ele vai entrar, mas é um atleta, É um esporte, né? sabe? É um esporte, ele está competindo, ele não está sendo um ser que está ali para destruir o outro, para matar o outro, ele está ali para competir, tá? Para ganhar a luta. Isso é bíblico. Nós temos grandes guerras, grandes conflitos que o homem teve que combater. Não deixa de perder a masculinidade nem a competitividade. Mas a essência que é o amor em Cristo, eu acho, nem acho, eu tenho a certeza que é o caminho. Hoje eu vejo, Toninho, eu acompanho aqui desde 1984, quando cheguei, o Criciúma, né? Narrando jogos do Criciúma pelo Brasil inteiro. E eu vejo uma situação de alguns anos para cá, principalmente, e aí me refiro ao Criciúma, de extremo profissionalismo, sabe? De elencos como esse atual do Criciúma, que é praticamente o mesmo do ano passado, que não incomoda em nada. Aí nós temos aqui na igreja vários jogadores que congregam aqui. Na concentração, o próprio pastor Telmo Martinello já esteve pregando a palavra numa concentração do Criciúma, numa oportunidade. Outros pastores também já foram convidados, né? Então, padres da Igreja Católica também. Ou seja, isto tem dado aos jogadores muito mais segurança, muito mais conforto, porque eles preservam mais a família, não se expõem de forma inadequada, são profissionais muito melhores do que a gente via lá no passado.
educados, Mais educados, mais, verdade. mais compreensivos, Verdade, verdade. mais inteligência desportiva, porque começam a entender a palavra, começa a ver qual é o significado da palavra, isso começa a aumentar o seu QI de entendimento, então a inteligência desportiva está muito ligada a isso. Tem um respeito pelas regras, pelas disciplinas, são mais disciplinados, então só aumenta e muito o atleta em benefício, não é só para o atleta, mas para qualquer pessoa, a convivência e o respeito por Deus, né? Você seguindo seus mandamentos bíblicos, o que Jesus fez. Eu recentemente tive agora uma experiência, por isso eu sou um privilegiado. Eu tive uma experiência agora que a minha esposa fez para mim. Ela comprou meio não, escondido, mas foi uma surpresa realmente. Ela comprou as passagens. Como eu viajei muito na minha vida toda viajando, eu hoje sou muito mais caseiro, entendeu, Dante? Eu gosto de ficar em casa, vou pro culto, volto, gosto de curtir. Agora eu comprei uma casa, coisa que eu nunca tive, eu sempre morei em apartamento. Agora a gente comprou uma casa, cultivo minha horta, tô curtindo coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Uhum. Tenho passarinho, tenho cachorro, então eu tô curtindo minha vida agora das coisas que eu sempre tive vontade de ter e não poderia porque a minha vida é sempre correndo. E eu hoje optei por não querer viajar muito. E minha esposa me presenteou, para nós dois, né, uma viagem para Jerusalém. Para mim foi uma mudança excepcional. Voltei de novo, fiz realmente o batismo no Rio Jordão, Uhum. vi onde Cristo viveu, como viveu, mudou toda a minha concepção. Tive no Mar da Galileia, vi aquele silêncio que é uma oração. Então, tudo isso faz com que a gente só tenha crescimento. Então, talvez se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho da palavra hoje, talvez eu tivesse muito mais sucesso do que eu tive. E eu poderia ter ajudado muito mais pessoas do que eu ajudei. Mas eu também sabia que Deus estava ali preparando o dia que era para mim chegar naquele momento. E eu não posso reclamar de nada, porque chegou num momento bom, eu não estava atravessando nenhum problema de crise existencial, de parada, de doença, de nada. Deus, Deus mostrou que, bom, agora é a hora, está na hora de você parar, está na hora de você me servir na essência. E eu estou ainda procurando ainda no que eu posso fazer de melhor para levar a palavra de Deus às pessoas. Tomara que eu esteja sendo útil para alguém que esteja ouvindo agora. É verdade, a hora é de Deus, né? Ele é quem faz a Sim, hora. sim. Ele é É. que determina, né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa, espera, essa coisa não acontece, mas é no tempo de Deus, né? Como você disse, depois É. de tanto tempo você está curtindo tantas coisas que você não tinha oportunidade de aproveitar, e essa viagem também, né? E é assim que as coisas acontecem, a gente não pode apressar, passar na frente. Deus sabe de todas as coisas e nos oferece o que nós precisamos no momento dele, quando ele entender que é a hora, e não tem jeito, ninguém escapa não, né? De receber algo a mais, uma oportunidade, que pode ser uma viagem, que pode ser uma mudança grande de situação profissional ou coisas parecidas, né? Na tua vida de fé, ô Toninho, tem algum momento assim que você destacaria como um testemunho grande de fé, alguma coisa que aconteceu muito forte, que te tocou profundamente, quando você jogava futebol, ou como preparador físico, ou mesmo na sua vida pessoal, de família, Toninho? Olha, Dante, teve várias, né? Eu já caí de avião no Equador, né? Foi o primeiro livramento que Deus me colocou, mas eu não tinha o discernimento daquilo que representou. Eu caí de avião com o Corinthians em 96 no Equador, em Quito. Nós caímos de avião, sobreviveu todo mundo, Uhum. mas poucas pessoas. Hoje eu dou muito valor ao acontecido, porque, mas na época a gente achou que isso foi simplesmente sorte. Não, foi para mudar a vida de muita gente, aquela queda,
E eu não tive esse conhecimento. Hoje eu tenho já essa certeza, que foi o primeiro livramento que Deus colocou na minha vida e o primeiro ensinamento. Eu acredito que a segunda foi eu ir para Criciúma. Pouca gente sabe que eu estava acertado com outro clube, eu estava correndo na praia de Camboriú, como eu sempre fiz, e eu recebi uma ligação do ex-presidente do Criciúma, me fazendo um convite para mim para Criciúma. Falei, olha, Na época era o Moacir Fernandes? Moacir, seu Moacir falou para mim, olha, eu queria contar com os teus serviços aqui. Eu falei, seu Moacir, eu já acertei com outro clube e eu não gostaria de voltar já para Santa Catarina. Ele me falou, não, mas eu estou trazendo um amigo seu, eu só vou lhe contratar se você vier com ele, porque eu preciso de 2 pessoas inteligentes e mais experientes do lado dele. Eu falei, vai ser difícil o senhor me convencer, mas pode me falar. Ele falou, olha, eu estou trazendo o Gelson, mas eu só trago o Gelson se você vier como preparador físico. Isso em 2007. Uhum. E vai junto você, vai trabalhar junto com vocês o Gonzaga Milioli. Eu falei, poxa, o Gelson não me, vou te falar, não me balançou a proposta na época. Eu falei, eu vou ficar aqui e eu acho que se eu começar a voltar para o Criciúma, minha carreira eu acho que vai começar a ficar estagnada por aqui. E não me propõe, inclusive várias pessoas que eu conversei, inclusive da minha família, falaram, mas você vai para o Criciúma, você acabou de vir do Flamengo, você vai para o Criciúma, você vai dar uma queda disso. O Abel Braga, que é meu amigo, me ligou, cara, você vai sair de coisa? Eu falei, Abel, eu preciso trabalhar, e o que apareceu agora foi o Criciúma com um amigo meu. Eu acho que vai ser uma grande aposta como treinador e eu tenho certeza que ele vai ser um grande treinador. Mas tu vai dar uma queda muito grande. E eu resolvi ir pro Corinthians. O Gelson me ligou, me convenceu. Poxa, me ajuda nessa empreitada. Para mim a carreira vai ser bom eu ir com você. Eu falei, tá, Gelson, sabe de uma coisa? Eu vou. E aceitei o convite e fui para Criciúma. E tive a felicidade de a gente fazer aquela campanha de primeiro turno, de 2007, ficar 14 pontos na frente, 14 ou 11 pontos na frente do segundo colocado. E num dia que eu estava um pouco triste, porque eu não estava recebendo no Criciúma, pagamento atrasado, nós com uma campanha grande e uma cobrança da parte da diretoria muito grande em cima do Gelson. Eu achava aquilo muito desleal com ele. Que a gente estava fazendo uma campanha que era para não cair na Série B, nós estávamos fazendo uma campanha de pontuar do início do jogo contra, eu não me engano, contra o São Caetano ou Santo André, que era vice-campeão paulista da época. Desde aquele jogo nós fomos até no meio do turno, na frente do campeonato. E aí surgiu, pela campanha do Corinthians, do Criciúma, a possibilidade de eu voltar para o Corinthians. E aí eu voltei para o Corinthians, voltei para o grande cenário de futebol brasileiro, mas eu acho que foi ali, Deus queria que eu convivesse com o Gelson para começar a ter um entendimento do que era um ser humano trabalhar no futebol sendo cristão. Porque muita gente falava, o Gelson não vai dar dura, o Gelson não vai dar bronca, o Gelson é muito bonzinho, porque o Gelson é pastor, só vai jogar atleta de Cristo com ele, só quem é da igreja. E eu vou falar para ti com toda certeza, eu ajudei muito ele porque Deus queria que eu mostrasse para as pessoas que não era assim, o Gelson era justo, não era nenhum cara que não tivesse comando, inclusive tem um comando muito forte, conhecedor de futebol extremo, só que o Gelson é mais ou menos como eu, o Gelson não precisa ficar gritando, falando palavrão, porque para as pessoas acharem que isso aí é disciplina, isso aí é ter respeito. Não, eu acho que você falando na hora certa, da maneira correta,
você tem o respeito de qualquer pessoa, e principalmente quando tinha que os atletas precisavam do Gelson e da gente, na época, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, é o que a gente fala, né? Quando o pitbull pula a cerca, a gente lembra de Deus. E muitas vezes a gente era esse psicólogo, era essa sustentação que a gente dava para os atletas. Aí eu fui para o Corinthians com um aprendizado enorme como ser humano, e depois o terceiro milagre que eu acredito que tenha acontecido, nenhum milagre, como é que eu vou colocar? Deus me colocou novamente numa possibilidade de eu ter ido para o Japão. O Japão foi uma mudança muito grande na minha vida em termos de educação, de ver o mundo de uma outra forma, ver que as pessoas podem se tratar bem, com respeito, isso todos os dias no seu cotidiano. Isso é foi uma grande aprendizado, que era um sonho que eu tinha, trabalhar no exterior, e Deus me colocou no maior país que eu conheci, que foi o Japão. Maravilha. Naquela época, em 2007, quando você esteve com o Gelson no Criciúma, você saiu antes dele sair ou vocês saíram juntos, Taninha? Eu não me Não, eu lembro saí agora. antes. Eu saí quando eu estava 11, eu não tenho bem certeza, Dante. Uhum. Se eu não me engano, era 11 pontos na frente do Fortaleza. Eu saí, nós tínhamos essa vantagem. Eu saí, o Criciúma não ganhou mais nenhum jogo. Aí trocou o Gelson, veio, se eu não me engano, o Gonzaga fez uns 2 jogos, e aí veio o Roberto Cavalo, e aí eu não preciso mais, porque aí eu me envolvi no Corinthians, e estava também uma situação, não estava muito boa, estava muito difícil o clube, passando um momento de transição política, mas eu voltei, depois eu fui para o Vasco, voltei para o Flamengo, Cruzeiro, para outras equipes, fui campeão brasileiro novamente com o Flamengo em 2009, tudo isso aí foi o Criciúma me trouxe de novo para o cenário por causa da campanha que todo mundo acompanhava o Criciúma, pelo fenômeno que era o time, como era, atropelava todo mundo, ganhava de todo mundo. Então, inclusive o último jogo que eu saí, que foi contra o Fortaleza, nós ganhamos no Heriberto Wilson por 4-1. Fortaleza, que era o segundo lugar. Então, a diferença da nossa equipe era muito grande para o momento. E aí isso aí deu uma virada, e o Criciúma não conseguiu a mesma performance do primeiro turno. Essa função de preparador físico vinculado a um clube de futebol, para você agora já é coisa do passado, ou ainda você ainda pode voltar a atuar na preparação física de um clube de futebol, Toninho? Olha, Dante, depende muito da proposta e daquilo que eu vai me sentir no ambiente, sabe? Não é a prioridade da minha vida, porque o futebol brasileiro hoje mudou-se muito. Primeiro que agora eu peguei toda essa geração de modas, né? Treinador novo, treinador gaúcho, treinador carioca, treinador pai e filho, treinador novo, treinador assistente. Eu peguei toda essa geração. Para você ter uma ideia, eu trabalhei recentemente no Marcílio aqui com 119 técnicos, alguns mais de uma vez. Uhum. O recordista é o Sérgio Ramírez, Mário Sérgio, o Sérgio Ramírez 7 vezes, Mário Sérgio 5 vezes, o Abel Braga 4 vezes, Muricy 4 vezes, Geninho 4 vezes, treinadores assim mais tops que eu trabalhei, Paulo César Capegiani 3 vezes, Cuca 3 vezes, Nelsinho Batista 3 vezes também. Então esses treinadores eu trabalhei bastante com 118 técnicos. Então hoje eu recebi proposta agora recentemente do Romário para ir para o Atlético Catarinense. Mas, Dante, aqui eu tenho, acho que, uma missão a cumprir. Para mim, sair daqui tem que ser um projeto de vida, um projeto cristão, que me fascine. Senão, eu não teria. Se for para o exterior, porque no Brasil você perde 2 jogos, 3 jogos você acompanha. Uhum. 2, 3 jogos você já está na berlinda, ninguém quer saber se o trabalho é bem feito ou não. Hoje vale muito mais o resultado, ou a metodologia, ou a terminologia que é usado. Você está há bastante tempo no futebol, você ouve as entrevistas dos treinadores, você ouve as entrevistas do pessoal. Hoje é entre linhas, joga entre linhas, linhas avançadas, linha baixa, linha alta, linha do não sei o quê, abre uma janela, eu tenho que entrar, não sei o quê. E o futebol é bola na rede, É a mesma você coisa. saber
É a mesma, são 11 contra 11, muda-se alguma coisa nas regras, poucos sabem as regras, as 17 regras, poucos treinadores que eu trabalhei, ou talvez nenhum, conheça as regras profundamente, as 17. Eu, como tenho uma formação acadêmica e tive um professor muito bom de futebol que me cobrava isso, então isso me facilitou bastante na minha carreira, de eu ter esse conhecimento. Hoje eu sempre passei por meus atletas, e passo para minhas escolinhas quais são as 17 regras. Poucos sabem que a primeira regra do futebol é um campo. Sem um campo ninguém joga futebol. Depois vem bola, outras coisas. Todo mundo acha que regra é falta, escanteio, tiro de meta, é impedimento. Não, fazem parte da regra, mas as regras específicas são essas. Então, tem poucas pessoas que conseguem ver o futebol dessa maneira. Então, eu vejo o futebol hoje como as pessoas estão sem paciência e estão rotulando. É como eu falo, todo mundo fala, tem que trazer treinadores estrangeiros, tem que trazer, são novidades, acho justo. Só que há 25 anos atrás, nós fomos para Portugal, todos os treinadores, inclusive eu passei lá, dei curso, para os treinadores portugueses. Eles aprenderam com a gente e hoje estão sendo aqui mestres aqui. Sabe? E todo mundo está batendo palma, está valorizando. Não estou dizendo que eles sejam ruins, são treinadores bons. Mas nós temos ainda bons treinadores aqui. É que tudo que o brasileiro faz é aquela síndrome do vira-lata, né? Tudo que é dos outros é melhor. O nosso aqui, a gente não tem a valorização. Eu tive essa consciência agora até quando eu estive em Jerusalém. Em Belém, onde Jesus nasceu, onde ele se criou em Nazaré, ninguém acreditava nos milagres que ele fazia. Então, eu comecei a ver que a gente da cidade, da onde que a gente por as pessoas terem esse convívio, nunca acredito naquilo que a gente conseguiu fazer. Eu tenho uma história que meus netos vão curtir, meus filhos curtem, e são os títulos, são o meu conhecimento, e o que eu falo para eles. Eu preservo muito, com a graça de Deus, primeiro, o que eu estou passando para eles hoje em termos de religiosidade, daquilo que representa Deus na nossa vida. E segundo, que o meu nome abre muitas portas para eles. Onde eles chegam, eles são conhecidos como filhos ou netos do Toninho Camarão. Isso é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu sempre achei que isso era uma valorização. Verdade. Toninho, tem menos de 2 minutos agora para encerrar a nossa chamada. Quero te agradecer, Toninho Camarão. Obrigado por tudo que você trouxe para a gente, da sua experiência de vida, experiência profissional, experiência com Deus. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no programa Fé em Campo da Aba Pai Rádio Digital. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, Toninho. Muito obrigado, Dante, pela oportunidade, principalmente de falar de Deus, de falar de Jesus. E esse é a nossa fonte, a nossa água, a nossa vida, o nosso caminho, a nossa verdade. Obrigado mesmo, eu nunca tinha participado de um programa para poder falar daquilo que eu penso em relação hoje ao que eu estou vivendo. É a primeira vez e isso me marcou bastante. A gente sempre fala de esporte, fala de outras coisas, cursos, preparação física, mas foi um presente hoje realmente falar de Deus e principalmente ter essa oportunidade de falar para a tua igreja, essa tua igreja abençoada. E obrigado mesmo, de coração. Eu sei que isso aí foi Deus que encaminhou para que eu pudesse falar dele. Tomara que eu tenha ajudado alguém, tá? Que a gente consiga ter passado um pouquinho da mensagem. Obrigado. Toninho Camarão, esse grande profissional do futebol, homem de Deus, trouxe a sua participação tão importante para nós aqui, né? Poderíamos conversar muito mais tempo, mas no nosso contato por Meet tem esse tempo que é de 1 hora no máximo, né? E foi muito legal a conversa com o nosso querido Toninho Camarão, que mora lá em Itajaí. Trabalhou no Criciúma como preparador físico em 2007, foi um grande jogador de futebol, passou por grandes equipes do futebol brasileiro, foi campeão invicto pelo Internacional em 1979,
quando o Internacional teve aquele timaço campeão brasileiro invicto, lá estava o Toninho Camarão. E aí, Cruzeiro e tantas outras equipes, né? E também como preparador físico nos grandes clubes do futebol brasileiro e trabalhando também no Japão. Contando suas histórias, suas experiências de vida, experiência profissional, testemunhos de fé. Foi uma entrevista muito legal que a gente trouxe aqui com Toninho Camarão. Quero agradecer ao Gelson, que no programa anterior, o Gelson que jogou no Criciúma, que foi técnico do Tigre também, né? Jogou naquele timaço que foi campeão da Copa do Brasil em 91. O Gelson me indicou aí essa conversa com o Toninho Camarão e foi uma conversa muito legal. Você ouve o programa Fé em Campo na aba Pai Rádio Digital, todas as quintas-feiras, é um programa inédito, a partir das 22 horas, 10 da noite, e aí na sexta-feira tem reprise, a partir do meio-dia. Recebemos muitos convidados aqui desde o começo da nossa história, aqui apresentando o programa Fé em Campo na aba Pai Rádio Digital. E quero convidar você que está nos ouvindo pela internet, né, pelo nosso aplicativo, para que você também nos siga lá no nosso canal de YouTube, né? Porque o programa você ouve pelo aplicativo da aba Pai Rádio, pelo aplicativo da Igreja Aba Pai Church, né? Ali você instala o aplicativo da Igreja Aba Pai Church e quando você abre o aplicativo, na parte superior já aparece ali o sinalzinho do play para você dar o play e acompanhar toda a programação da aba Pai Rádio Digital. Mas também tem o canal de YouTube da aba Pai Rádio Digital que você nos ouve e nos assiste, né? Pelo nosso canal de YouTube. Espero que você tenha gostado desse programa e que a gente possa ter levado para você uma boa mensagem, uma mensagem bonita, né? Com o Toninho Camarão, esse profissional espetacular do futebol. Bom, lembrando que o Campeonato Catarinense começou, tivemos aí recentemente na abertura do calendário do futebol de Santa Catarina, a Recopa Catarinense com a vitória do Brusque, né, que acabou ganhando por 1-0 do Marcelo Dias e foi campeão da Recopa Catarinense. Logo na sequência começou o Campeonato Catarinense, o Criciúma estreou em casa diante do Concórdia e nesta quinta-feira jogou contra o Barra lá em Itajaí, no domingo jogou contra a Chapecoense lá em Chapecó. Vou estar lá domingo em Chapecó, né? Para transmitir o jogo Chapecoense e Criciúma pela Rádio Cidade em Dia, que é onde eu trabalho. E o Criciúma também acabou tendo sorte no sorteio pela Copa do Brasil, sorteio para saber se ia o Criciúma ou se iria o Guarani para a disputa da Copa do Brasil deste ano, porque as duas equipes empataram no número de pontos do RNC, o ranking nacional de clubes. Aí teve essa coisa patética aí de sorteio, né? Fizeram o sorteio com a bolinha, o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, esteve lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF, também esteve lá representando o Criciúma, o vice-presidente administrativo do Criciúma, advogado Alexandre Reis de Farias, e quando muita gente não acreditava ou imaginava que a bolinha do adversário estaria mais pesada, esse tipo de coisa, né? Que nada, saiu a bolinha do Criciúma, o Criciúma está confirmado na Copa do Brasil deste ano de 2023, né? E o Guarani agora está esperneando para tentar conseguir a sua vaga, que seria o justo, né? Guarani e Criciúma na Copa do Brasil. A Federação Paulista fez uma lambança, a CBF engoliu e agora vão ter que descascar esse abacaxi. Nesta semana também tivemos, né, na terça-feira, a assinatura de contrato do Éder com o Criciúma, o Éder Citadin, que depois de 18 anos está de volta ao Criciúma Esporte Clube, né? Ele nasceu na base do Criciúma, né? Foi lançado na base do Criciúma Esporte Clube. Eu me lembro que em 2005 eu fui fazer uma Copa São Paulo, transmiti jogos na Copa São Paulo do Criciúma, e naquele time jogava o Éder, e no primeiro jogo dele lá em Jundiaí, na primeira fase, naquela Copa São Paulo, o Criciúma foi até a terceira fase, eu disse, quando vi o Éder jogar, esse é cheque em branco, é dinheiro em caixa, e não deu outra. Quando o Éder chegou da Copa São Paulo, já foi para o profissional, jogou o campeonato estadual, acho que ele nem terminou o campeonato estadual, foi vendido para o Empoli da Itália. Na Itália, o Éder jogou pela Sampdoria, jogou na Inter de Milão, e aí foi para a seleção da Itália, seleção italiana de futebol, vestiu a camisa da Azzurra. Olha que impressionante. Agora, nas duas últimas temporadas, o Éder estava no São Paulo, jogou Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, competições sul-americanas e
Tinha muita gente que não acreditava que o Éder realmente tivesse a fim de jogar pelo Criciúma. Então tá aí, ele vai jogar no Criciúma, assinou contrato na terça-feira, já está fazendo exames médicos e a partir da semana que vem certamente já estará trabalhando fisicamente e tecnicamente sob o comando da equipe do Cláudio Tencati, a equipe técnica, a equipe de preparação física. O Éder é um grande cara, uma pessoa espetacular, um profissional sensacional, um grande profissional do futebol, não tem uma vírgula que denigra a imagem do Éder como atleta de futebol profissional e como homem, né? Então é uma grande contratação do Criciúma. O Éder fez recentemente 36 anos, não é nenhum garoto, poderia jogar, teve proposta do futebol da Grécia, futebol da China, futebol brasileiro para ganhar muito dinheiro, mas o Éder soube fazer as coisas certas, ganhou um bom dinheiro, está bem de vida, tem fazenda em Lauro Miller, tem investimentos aqui na região. O Éder não queria mais sair daqui. Se não acertasse com o Criciúma, como ele disse, ele estaria se aposentando no futebol. Acertou contigo e por 2 temporadas vai jogar no Criciúma em 2023 e 2024 e eu aposto que o Éder terá sucesso nessa sua empreitada. Muitos jogadores passam pelo clube e depois nunca mais querem voltar. Éder não, ele sempre manifestou que queria jogar no Criciúma e está retornando ao Criciúma. Éder Cittadini, jogador da seleção italiana, hein? Camisa 23, já vestiu a camisa e inclusive na segunda-feira, depois do jogo do Criciúma lá em Chapecó, que será no domingo, na segunda-feira deve ser a apresentação oficial do Éder e aí com uma sessão de autógrafos, alguma coisa assim que a imprensa estará divulgando certamente. Meus amigos e minhas amigas, foi um prazer estar com vocês mais uma vez no nosso Fé em Campo. Hoje entrevistamos essa grande personalidade do futebol que é o Toninho Camarão, um jogador de futebol que fez muito sucesso e quero agradecer mais uma vez aqui no programa Fé em Campo, na Aba Pai Rádio Digital, o nosso querido Toninho Camarão. Foi uma oportunidade muito feliz ouvindo as suas palavras, o seu testemunho de vida, de profissional. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado, certamente todos gostaram com certeza. Toninho Camarão foi o nosso convidado de hoje aqui no programa Fé em Campo, na Aba Pai Rádio Digital. A todos um grande abraço, mais uma vez, eu repito a frase que temos aqui no nosso estúdio, na Aba Pai Rádio Digital, nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Que Deus nos abençoe, tem reprise do programa na sexta-feira sempre. O programa inédito é na quinta-feira, das 22 às 23 horas e reprise do programa na sexta-feira, meio-dia. Na próxima quinta-feira, mais um programa inédito. Obrigado ao Toninho Camarão, nosso convidado de hoje. Obrigado a você que nos acompanhou. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até mais.